E aí, galera? Tudo certo, jovens? Seguinte, eu sei que eu sumi, mas foi por um bom motivo. O que aconteceu foi que eu passei meio que por um período de reestruturação das coisas aqui do nosso querido canal do YouTube. Como vocês puderam ver, os 4 primeiros vídeos que eu postei são de conteúdos do ensino médio. Então, se eu continuasse, eu estaria atendendo um público em específico. E não é isso que eu quero. Eu quero atingir o maior número de pessoas possível, para que quando o meu canal comece a crescer, todo e qualquer tipo de pessoa possa acessar qualquer tipo de conteúdo. Então, o que acontece? Como eu vi que isso aconteceu, eu parei e pensei, bom, eu preciso dar um passo atrás. Eu comecei muito afobado, comecei muito desesperado. Ai, meu Deus do céu. Então eu parei, organizei todos os conteúdos a respeito dos quais eu vou gravar. E agora a gente está dando esse passo atrás e vamos começar a falar de frações. Só que antes que a gente comece, eu já quero te pedir para deixar o like aqui embaixo, para poder se inscrever no canal, para poder compartilhar com todo mundo que você conhece. Fala aí, não, velho. O Pedro fez um trem muito louco, ele tá voltando do zero, ele vai ensinar tudo que tem de matemática, absolutamente tudo. Absolutamente tudo, velho, vão acompanhar. Esse bagulho vai ser incrível. Esse bagulho vai ser doido. Faz esse naipe dessa propaganda aí pra nós. Beleza? Além disso, como eu já venho falando nas minhas aulas, se você tem alguma dúvida, por favor, deixe-a aqui nos comentários. E no final da aula eu vou falar o meu lemazinho de sempre. E mais, eu quero feedback a respeito dessa nova câmera que eu estou testando. Desse ângulo, da luz ali atrás que eu estou tentando gravar durante o dia, como é que tá, a questão do áudio. Tudo quanto é tipo de feedback que vocês puderem me dar, construtivo e positivo, que é importante, deixa aí, não precisa ter medo, beleza? Show? Com todos os avisos fora do caminho, vamos começar a nossa aula. Aula de matemática, frações. Então, galera, seguinte, eu decidi começar com frações porque é um assunto que é amplamente usado e além de ser amplamente usado, ele traz muita dificuldade. Muita dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade nas operações com fração, na interpretação do que a fração é e tudo mais. Então, a ideia vai ser justamente focar nessas coisas um pouco mais básicas, para que a nossa base seja bem construída, para a gente progredir daí em diante. Fechado? Além disso, uma coisa que eu esqueci de fazer, nosso querido editor. Eu, enfim, ele vai estar aí no vídeo. Oi, editor, dá seu jeito aí, se apresenta. É isso, tá ótimo. Então, beleza. Introduzimos a motivação por trás do estudo de frações. É uma parada que é extremamente importante. Aqui a gente vai ver com teor básico, com teor de nível fundamental. Porém, com toda essa base, a gente vai usar isso, ó. Nossa, a rodo, a rodo. Então vamos começar. Tivemos um pequeno problema técnico, mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou falar quais são os conteúdos a serem trabalhados. Coloquei até esse apontador laser ali para poder facilitar. O que acontece? A gente primeiro vai falar sobre definição de fração. A gente precisa primeiro saber o que é uma fração, afinal de contas. A gente precisa saber como que lê fração, que é importante, tem alguns nomezinhos específicos, dependendo do caso, que é muito importante a gente tratar para não fazer confusão depois. Porque ler fração é importante para interpretar um problema direito. Tranquilo? Aí beleza. Próximo, frações próprias e impróprias. Aí a gente já começa a entrar na coisa um pouco mais específica do assunto. A gente já começa a realmente começar a estudar a fração mesmo, né? A fundo, a fundo. Próximo, frações equivalentes. E aí, esses 4 últimos, como frações como parte do todo, frações como razão e proporção, frações como divisão e frações como porcentagem, são usos que a gente dá para fração, que são os mais comuns de aparecer. Fechado? Ótimo. Então, temos aí o nosso conteúdo, vamos começar a aula. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre a definição de frações. M sobre D é uma fração. O que acontece? Comecei meio cru assim, que a gente precisa primeiro ver a cara da fração. Então o que acontece? Esse n sobre d, ele é o seguinte, o n ele é um número inteiro e o d ele é um número inteiro.
Ou seja, a fração ela vai ser sempre um número inteiro, barrinha de fração, que eu infelizmente não estou me lembrando do nome, editor me ajuda colocando aí. Barrinha de fração de outro número inteiro. Vai ser sempre assim. Beleza? Ótimo. Aí eu dei dois nomes aí. Olha só, o número n, que é o que está em cima da fração, é chamado de numerador da fração. Então, recapitulando. N, que é quem está em cima da fração, é o numerador. Fiz até N de numerador para facilitar a ideia. E o número D, que é o número que está embaixo da fração, é chamado de denominador da fração. De novo, fiz o N do numerador, o D do denominador ali para facilitar a parada. Beleza? Ótimo. Então, a gente já tem a cara da fração. É um número em cima do outro. Próximo. A fração, a gente vai ver isso até mesmo mais para frente. A fração ela é uma forma de divisão, tá? A fração ela essencialmente vai entrar como uma divisão. Então, digamos assim, a fração ela é um passo a mais da divisão. Ela deixa de ser a divisão numérica e passa a representar alguma coisa dentro de alguma situação. Inclusive, a gente vai ver isso no exemplo agora, para poder encaixar melhor a ideia. Então, olha só o que está escrito ali, depois a gente vai dialogar sobre. Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Ou seja, pausa. Razão de dois números inteiros. É justamente esse n sobre d. É o nome dado, é a razão, é a divisão entre eles. Beleza? A fração é só uma outra representação para uma divisão. Continuando. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão, a fração, né? Ela nada mais é do que uma divisão, onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Então, o que acontece? Suponhamos que eu queira representar a divisão de 7 por 5 em fração. Quem seria o numerador? O 7. E quem seria o denominador? O 5. Então seria a fração 7 em cima, 5 embaixo. Show de bola? Pronto. Tratamos agora da ideia base da fração. Agora a gente vai ver uma situação exemplo para poder se situar melhor no que acontece. Então veja bem, quando dividimos uma pizza, por exemplo, estamos fracionando a pizza. Repara que a associação ela é direta. Dividir, fracionar. A associação ela é bem direta. Não tem meio termo, não tem si, não tem porquê, nem nada disso. É diretão mesmo. Pode associar desse jeito que está tranquilo. Continuando. Cada fatia representa uma parte da pizza, ou seja, uma fração. Repara que a gente pegou uma pizza, que era o inteiro, concorda? Uma pizza, um pedaço, uma bonito, calabresa, queijo, inteiro, e fracionamos. Ou seja, cada fatia é uma fração, ou uma parte, da pizza. Fechado? Então, olha só. Geralmente ela é dividida em 8 pedaços. A gigante, né? Faltou especificar ali. A gigante, né? Vamos considerar que é uma pizza gigante. 8 pedaços. Aí beleza. Então, cada pedaço representa 1/8 da pizza. Por quê? Agora pausa que é um momento importante. Dos 8 pedaços em que a pizza se dividiu, uma fatia só representa só um. Ah, mas professor, e se fossem 5 fatias? Qual que era a fração? 5 de quantos pedaços eu estou considerando sobre 8, o total de pedaços. Beleza? Ah, mas aí, professor, então beleza. Agora, eu estou pensando aqui, e se eu considerar os 8 pedaços dos 8 partidos? É uma boa pergunta. Você tem um inteiro na mão. Porque, repara, dos 8 pedaços, eu considerei tudo. Então, a gente tem um inteiro. Aí, vamos só dar uma lida nesse último aqui, que eu volto a continuar, que eu falo sobre isso. A gente lê uma fração n em cima do d como n sobre d. Então, exemplo. Essa fração aqui, que eu estou circulando com o meu apontador laser. Como que a gente leria ela? 1 sobre 8. Zero mistério. Tranquilo e calmo. Fechado? Agora é o seguinte.
Volta no segundo tópico aqui comigo. Vamos só dar uma relida para a gente poder entender isso direito. Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Show! Dessa forma, nada mais é do que uma divisão onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Ou seja, se eu estou dividindo duas coisas, quando eu divido uma coisa por ela mesma, dá 1. É ou não é? Então, se a fração ela representa um pedaço, quando a fração representar 1, ela é um inteiro. Então, se a gente tem 2 sobre 2, dá um inteiro. Se a gente tem 3 sobre 3, dá um inteiro. Se a gente tem 19 sobre 19, dá um inteiro. De novo, por essas duas argumentações. Primeira, é uma divisão. Então, se eu estou dividindo uma coisa, um número, por ele mesmo, vai dar 1. E se vamos pegar o 19 como exemplo. Se de 19 pedaços eu estou considerando os 19, eu teoricamente estou considerando o inteiro inteiro. Fechado? Ótimo. Tratamos aqui de definição de frações. Próximo. Como ler frações? Isso é importante, muito importante. Vamos só ver o que está escrito aqui, que depois eu vou explicar. O que nos guia na leitura de frações é o denominador da fração. A gente vai ter alguns casos cujos nomes são específicos, ou seja, o nome para aquilo ali é diferente, e todos eles serão listados a seguir. Então, no próximo slide aí, como vocês podem ver, não está nesse, né? A gente vai ver todos esses casos. E a gente vai dividir essas leituras em alguns. São eles: denominador entre 1 e 10. Os nomes são diferentes para os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Denominadores 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. E quem estiver fora desse caso, que aí vai ser uma regrinha geral para poder... Me perdi. Para poder nomear as frações. Beleza, próximo. Casos para nome de fração. Então vamos olhar os primeiros aqui. 1 sobre 2, 1 meio. Metade, 1 meio. Peguei de duas partes, estou considerando uma. Beleza. 1 sobre 3, 1 terço. Não é aquele de rezar. Não é. De 3 partes, estou considerando uma. Beleza? 1 quarto não é onde eu estou. Piadas. De 4 partes, eu estou considerando uma. Tranquilo? 1 quinto, 1 sobre 5. 1 sobre 6, 1 sexto. 1 sobre 7, 1 sétimo. 1 sobre 8, 1 oitavo. 1 sobre 9, 1 nono. 1 sobre... Aí, beleza. Uma pausinha que eu quase fui frenético. Entre 1 e 10 são esses casos. Claro, você pode muito bem falar 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6. Normal. Isso não está errado, de jeito nenhum. O que eu estou te mostrando tem essas duas possibilidades. Então, se alguém falar para você 1 sobre 2 ou 1 meio, é a mesma fração. 1 sobre 2. Fechado? Então, vamos continuar. 1 sobre 10, 1 décimo. 1 sobre 100, 1 centésimo. 1 sobre 1000, 1 milésimo. Se tivesse colocado ali 1 sobre 10.000, 1 décimo de milésimo. Deu para sacar a ideia? É esse padrão que vai se seguindo para poder dar o nome das frações de denominadores 10, 100, 10.000, 1.000, 100.000, enfim. Qualquer um desses. Beleza? Aí, quando a gente entra nos casos que não são esses que eu acabei de apresentar, a gente segue uma regrinha. A gente vai falar o número do denominador normal, sem mistério. Só vai colocar o termo avos no final. Só isso. Então vamos colocar os exemplos aqui. 1 sobre 11, 1 onzeavos. 1 sobre 17, 1 17avos. Sem acento. Porque senão 1 17avós.
Um 17 avô. Não. A gente não está falando de várias vós e vós que estão nos acompanhando aqui na aula. É o nome da fração. Então, de novo. 1 sobre 17, 1 17 avos. 1 sobre 23, 1 23 avos. 1 sobre 35, 1 35 avos. E aí esses três últimos eu coloquei para mostrar que, independente do numerador, a regra ela só vale para os denominadores. Fechado? Então nós temos aí 7 sobre 13, 7 trezeavos. 6 sobre 19, 6 dezeноveavos. 8 sobre 27, 8 27avos. Show? Tranquilo, sem mistério. Pode pausar para poder reler, ficar à vontade aí, que a gente vai dar seguimento na aula. Próximo slide, a gente vai falar agora de frações próprias e impróprias. O que é isso, rapaz? Editor, eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou precisar que você dê zoom nas frações aí nos momentos propícios para poder ajudar. Muito obrigado pela sua compreensão. As frações próprias são as frações nas quais o numerador é menor que o denominador. Então pensa comigo. Se o numerador é menor que o denominador, vamos supor de 3 partes, que é o exemplo que está aqui, peguei uma. Show. De 5 partes, peguei 2. Show. De 3 partes, perdão, de 7 partes, peguei 3. Ótimo. São as frações que realmente representam a partição do inteiro. Tá? Então, editor, dá um zoom aí nas frações. É isso. Aqui eu fiz até um exemplo a mais só para poder esclarecer. De 2 partes, peguei uma, a que está em azul. Aqui, de 5 partes, peguei 2, a que está em azul. Aqui, de 7 partes, peguei 3, a que está em azul. Desfaz o zoom, edição. É isso. Tranquilo. Frações próprias, numerador menor que denominador. Show. As frações impróprias são as frações nas quais o numerador é maior que o denominador. Aí você para e me pergunta: professor, meu querido, amigo do coração, mas você não acabou de me falar que a fração é parte 1 inteiro? Falei. Falei mesmo. As frações impróprias, o que acontece? Vamos supor que você pediu uma pizza, uma pista, e ela veio partida em 6 pedaços. Beleza? Aí tá você, sua mãe e seu pai em casa. Cada um vai comer 2, todo mundo vai dormir empanturrado. Show. Aí chegou seu irmão mais velho, da rua. Querendo pizza, que ele é um folgado. Ou seja, vai ter que pedir mais 2 pedaços. Essa é mais ou menos a ideia de frações impróprias. Você já tinha um inteiro, só que precisou de mais uma outra fração para completar. Tranquilo isso? Vamos olhar os exemplos aqui que vai ficar bem mais claro. Olha só. Os 3 exemplos que eu fiz foram 7 quintos, 5 meios e 9 oitavos. Então, edição. Zoom. Beleza. Primeiro, 7 quintos. A gente já tinha 5 quintos, né? Vamos dizer assim. Só que a gente precisou completar com 2 quintos, que seria a parte em azul. Logo, isso daqui é a fração 7 quintos. Beleza? Aí vamos lá. 5 meios. A gente já tinha um inteiro, ou seja, 2 meios. E precisamos completar com 3 meios, que vai ser essa parte em azul. Temos a fração 5 meios. E a mesma coisa vai valer aqui. A gente já tinha um inteiro 8 oitavos, só que precisamos de mais um oitavo. Ou seja, 9 oitavos. Edição, faz o zoom aí só para aparecer de novo. Obrigado. Fechado? Fração imprópria é isso. Você já tinha o inteiro, precisou de uma outra fração para completar.
A gente vai entrar mais a fundo, porque tem algumas outras coisas que precisam ser tratadas com as frações impróprias, mas não tem mistério nenhum. A ideia é basicamente essa. De novo, precisou, pausa o vídeo para poder dar uma lida. Vamos para o próximo. Frações equivalentes. Antes de eu entrar no que está escrito, eu quero te fazer uma pergunta para você, meu querido aluno. Pensa comigo, você tem uma pizza. Eu vou mudar. Você tem uma barra de chocolate. Ela está partida, vamos supor, vamos mudar a ideia. Um tablete inteiro de chocolate, sem ser esses que já vêm com os cubinhos cortados. Tabletão inteirão, assim, parecendo uma tábua de mesa. Beleza? Vamos supor que você parte ele em 4 pedaços e pega 3. Ok, temos 3/4 do chocolate. Agora, volta no tablete inteiro. Isso é efeito de voltar no tempo. Vamos supor que você tem o tablete inteiro de chocolate. Agora, você não partiu ele em 4 pedaços, você partiu ele em 8. E além de você ter partido em 8, você não pegou 3. Você pegou 6 pedaços. É possível visualizar um pouco que é a mesma coisa? Porque, ao mesmo tempo que você partiu em mais pedaços, você pegou mais pedaços de forma equivalente. Então a quantidade que você pegou é a mesma. Isso está melhor mostrado lá na tela. Eu só quis esse diálogo mais intimista aqui para chamar a sua atenção, cara. Eu quero que você aprenda. Agora foco na tela. Olha só. Frações equivalentes são frações que, embora sejam representadas por numeradores e denominadores diferentes, importante, representam quantidades iguais ao imaginar como parte de um todo, que é justamente o que eu tentei fazer aqui. Olha só, como exemplo, vamos comparar as frações 3/4 e 6/8. Edição, já sabe o que fazer. É isso. Olha só, 3/4 é o de cima. E peguei 3, que são as que estão em azul. Embaixo, 6/8. Eu dividi em 8 partes e peguei 6, que são as que estão em azul. Deu para ver que é a mesma coisa? Edição. Desfaz o zoom aí. Importante lembrar que essa ideia, ela tem que ser pautada na ideia, tipo assim, tem que ser baseada na ideia de comparar de imaginar como parte de um todo. Beleza? Ótimo. Então agora vamos para o próximo slide. Conforme visto anteriormente nos desenhos, ou seja, pelo que a gente viu antes, as frações 3/4 e 6/8 correspondem a exatamente a mesma quantidade, que foi toda aquela ideia da tábua de chocolate que eu fiz com vocês, e foi o que foi mostrado. Apesar de serem numeradores diferentes, 3 e 6, e denominadores diferentes, 4 e 8, essencialmente correspondem à mesma quantidade. Então, essa é a ideia de frações equivalentes. Vou continuar a leitura aqui. Somente vistas em outra proporção, que é toda aquela ideia de tipo assim, nesse caso eu parti em 4, peguei 3. No outro caso eu parti em 8, só que eu fui lá e peguei 6. Para meio que compensar. Beleza? E aí vamos lá. Devido a essa propriedade, dizemos que elas são frações equivalentes. Pimba. Agora, uma coisa importante. Numericamente falando, para obtermos frações equivalentes, então olha só, pensando unicamente na fração como um número, 3/4. Pronto. Se a gente quiser pegar várias frações equivalentes à fração 3/4, basta que a gente multiplique tanto o numerador quanto o denominador, ou dividir também, pelo mesmo número. Pensa comigo, o caso 3/4 e 6/8. Eu peguei o numerador, multipliquei por 2, que era 3, virou 6. Denominador, que era 4, por 2, virou 8. E isso vale para qualquer número que você quiser multiplicar. E sendo assim, a gente pode escrever o seguinte: 3/4 vai ser igual a 3/2 vezes 4/2, 6/8. Peguei a mesma quantidade, certo? Só que isso também vai ser igual a 3 vezes 3 dividido por 4 vezes 3. Agora eu peguei a fração
3 quartos, multipliquei por 3 em cima e embaixo, 9 sobre 12. Só que isso também vai ser igual a 3 vezes 4 sobre 4 vezes 4, 12 por 16. Beleza? Frações equivalentes, tá aí, é essa a ideia. Precisou, pode pausar, pode reler e, aproveitando que pausou, larga as dúvidas aqui nos comentários. Próximo slide. Aquele cliffhanger de série, tá ligado? As frações são representações extremamente importantes que possuem inúmeras utilidades. A seguir, trabalharemos 4 situações diferentes em que as frações têm sua utilidade destacada. Próxima aula. Porque pelo que eu estou monitorando aqui, essa aula já deve estar com por volta de 27 minutos. Já está bem grandinha. Então, seguinte. Vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês sigam os meus conselhos. Façam bastante exercício. Faz pergunta aí nos comentários. Por favor, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo. Para todo mundo ficar sabendo dessa nova reviravolta. E outra, mais um recado. Eu estou planejando uma página no Instagram. A página no Instagram ela vai ter basicamente dois usos, né? Vamos colocar assim. Avisar quando o vídeo novo sair e coisas legais de matemática. Então esse canal ele vai servir meio que como uma base para a página. Porque aí, quando eu trabalhar essas coisas legais de matemática, eu direciono, para você entender qual que é a ideia, vai nesse link aí que está aí na postagem, para você acessar a aula que corresponde a esse conteúdo que eu usei para poder explicar esse negócio legal. Fechado? Bom, eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. A gente se vê na próxima aula. Desculpa a aula enorme, mas fração é um negócio que tem que ser tratado com calma. A gente se vê numa próxima. Beijo, um abraço. Fui!